Olá! Mais uma aula, hoje a gente vai gravar pronomes de objeto direto e indireto, gente. Pronomes de objeto direto e indireto, normalmente ele é um pouco mais complexo para todo mundo, né? Pra gente que trabalha com isso, pela questão de substituir o sujeito, certo? De fazer as nossas perguntinhas para quem, com quem ou o que, né? Mas nada assim de outro mundo, certo? Eu preparei de uma maneira bem sucinta para vocês e de como que normalmente ele aparece. Lógico, ele nunca vai perguntar para você num concurso ou no Enem, enfim, no vestibular, como que você vai classificar. Normalmente, ele já vem, né, estruturado e aí cabe a nós identificar. Muitas vezes nas provas eles acabam perguntando qual é a função ou está substituindo, se está substituindo objeto direto, se está substituindo objeto indireto. Certo? Muito bem, vamos para a nossa transição aqui. Pronomes de objeto direto e indireto. Professor André Agüero, sou eu, né? E aí, nossas redes sociais aí, como sempre, para vocês, certo? Então, muito bem. Coloquei, vamos começar com o comic do Gaturro. Vocês sabem que eu sou apaixonada por ele, né? Então, dá uma olhada. A pergunta do pai do Gaturro. Desde quando temos a Gaturro? Já ni recuerdo. Aí, em sério, não te acordás? Aí ele, né, no de baixo ele lembra, a cara do Gaturro é a melhor, né? E ele lá, olhando com a cara. Ui, nos deixaram um gatito na porta. Um gato? Para que sirve? E dá uma olhada como eles mudaram, né? O pai era magro, minha mãe tinha o cabelo maior. Aí ela fala assim... ela fala, pero mira, aí ele fala, né, perdão, hay que darle de comer, darle, já começa aqui com o nosso pronome de complemento, tá? Opa, vamos vir aqui, nossa caneta, volta, ó, hay que darle de comer, cuidarlo, veterinário, no, mucho problema. Pero mira, que carita. Aí o pai fala, que duerma afuera, a esta casa não entra. Aí ele sabe do que o pai vai lembrar, né? E ele continua olhando para ele com essa cara, né, de sem graça. Me parece que en mi caso, ó, me parece que en mi caso, el revisionismo histórico não ajuda demasiado, não ajuda muito. Por quê? Na hora que o pai lembrou de como ele chegou para eles, né, ele colocou uma regra que dentro de casa ele não ficava. E ele fica dentro de casa porque ele pensa que ele é gente. Muito bem. Outro exemplo. Quando um monte se queima, monte é uma mata, né? Algo tuyo se queima. Protégelo, protégelo. Aqui eu estou usando o meu protégelo que, ou a quem, né? A la mata. Então, protégelo. Meu pronome de complemento, lo. Muito bem. Aí no seguinte a gente tem alguns exemplos. Ó, observe que lírios tão bonitos. Quem te los ha traído? Me los ha regalado mi hijo. Muito bem. Olha a palavra aí, lírios, né? Tão bonitos. Certo? Muito bem. Esse é o objeto, é o sujeito. Então você tem o quê? Pronomes de objeto direto. Muito bem. Temos pronomes de objeto direto são singular e plural. Primeiro, primeira persona me, segunda te, terceira persona lo, le e lá. No objeto direto, gente, a gente sempre faz a pergunta, para quê? Certo? Na verdade, assim, é o que e para quê? Para quê é preposicionado, dificilmente, certo? Então você vai fazer a pergunta, o que? Sim? E você tem lo, le, la, los, les. O lo e o lá, ele vai concordar, no caso, com o meu sujeito. Então, vamos voltar aqui, quando eu pergunto, ó, que lírios tão bonitos? Quem te los ha regalado? Me los ha regalado mi hijo. O los, que te regalaram? Um lírio? Essa é a pergunta, né? Então, lírios, na verdade. Que te ha regalado? Lírios. Muito bem. Então, o que você tem aí? Um objeto
Um objeto direto, porque eu tô perguntando o que te presentearam, certo? Muito bem. Na sequência, a gente tem o quê? Pronome de objeto indireto. Pronome de objeto direto sempre vem acompanhado de uma preposição. Para quem, a quem. Certo? Muito bem. Então, você tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. E aí, nesse caso, vai ser lê e lês. Detalhe muito importante, gente. Vou voltar aqui rapidinho. O lê e o lês, quando eu uso no objeto direto, geralmente é para me referir a várias pessoas, né? Tanto que vocês vão ver nos exemplos que eu vou colocar aí para frente para vocês. Sim? Então, ó, para quem e quem, objeto indireto. E no objeto direto, o que ou que, certo? Muito bem. Ó, uso. La función de los pronombres personales es sustituir, los pronombres de complemento, es sustituir al nombre para evitar su repetición. Lleva el libro a clase. Llévalo. Então, o que eu estou falando para você levar? O que estou pedindo para levar? El livro. A pergunta sempre. Que? El livro, por favor. Juan queria um livro e eu se lo di. Di el libro a Juan. Aqui o se lo di, o se está como objeto indireto e o lo como objeto direto. Está substituindo o sujeito, quem, eu, né? E no caso o livro, sim? Então olha só, os pronombres de objeto directo e indirecto vão antes do verbo. Então eles sempre vão antes do verbo conjugado, certo? Excepto quando o verbo vai em imperativo, infinitivo, gerúndio, que vão detrás e junto ao verbo, certo, gente? Has visto a mi madre? Olha só. Então, has visto a quem? A mi madre. A pergunta é, a quem? Então, vai ser objeto indireto. Então, no, lá, aí o verbo conjugado e visto, certo? ¿Te ha dado el dinero, Rosa? No, no me lo ha dado, certo? Que Rosa no me ha dado? El dinero. A pergunta é que, certo? Muito bem. No crea em los milagros. Aí aqui um exemplo, gente, de quando ele vem depois do verbo. Ele tá no imperativo afirmativo. Póntelo que? A camisinha, el condón, certo? E hazlo, certo? O hazlo e, no caso, o lo está substituindo o que? Condom. Condom, vamos escrever aqui, condom igual a camisinha. É uma ordem, por isso que a gente põe como objeto, colocou no masculino, porque camisinha é um heterogenérico, você tem a camisinha, el condom, certo? No creas en los milagros, póntelo y hazlo. Coloque-o e faça-o, certo? Muito bem. Dámelo. ¿Quieres dármelo? Certo? Olá. ¿Le has dado la merienda al niño? No, estoy dándosela. Olha só aqui. Eu tô colocando o quê? O que eu coloquei aqui? Eu tenho merienda e a quem? Al niño. No, estoy dándosela. ¿A quién? Al niño. También se puede decir, no, se la estoy dando ahora. Sé a quién, al niño, que le estoy dando. La merienda. Certo? Muito bem. Assim temos objeto direto mais objeto indireto. Na fala aqui, ó, também se pode dizer, né? Le has dado la merienda al niño? Eu estou usando objeto direto e indireto numa mesma frase, certo? E lá nesse próximo slide vocês vão ver como que eu vou montar isso. Sí, também se pode dizer, no, se la estoy dando ahora. Ó, objeto direto mais objeto indireto. Regalar, regalar, objeto direto. Regalar algo que, a pergunta, que. Certo? Então, objeto indireto, a alguien. ¿A quién? Sí? Regalei um livro a minha madre. Olha como que eu faço, gente.
lo le regalé não pode. Então, quando? Porque aí ele vai ficar cacofônico. Então, eu tenho a frase, regalé um livro a minha madre. Regalé quê? Um livro. Então, objeto direto. Então, vai ser lo. Se fosse uma blusa, seria lá. A quem? A minha madre. Le. Como eu não posso falar lo le regalé, o que eu vou fazer? Eu substituo o le por se e ele vai vir antes do objeto direto. Então, eu faço a troca. Então, o que eu regalei? Se lo regalé a minha madre. Que regalé? Um livro. A quem? A minha madre. Lembra que se fosse blusa, seria lá? Então, ficaria se la regalé. Certo, gente? Então, qual que é a estrutura que vocês devem ter sempre? Que o objeto direto e o objeto indireto, ele vai substituir o seu sujeito e sempre fazendo as perguntas, né? Que e quem? Objeto direto, ele acompanha o meu sujeito, no caso, em gênero e número, né? E objeto indireto, qual que é a diferença? Eles são muito parecidos. Normalmente vocês falam assim, ah, Andréia, mas é tudo parecido, são todos parecidos. O que muda? Na terceira pessoa do singular e do plural. Enquanto que no objeto direto, lo, le, lá, los, les, las, né? No objeto indireto você só tem le e les, porque ele vai acompanhar o sujeito, certo? Olha só, le gusta mi perro. Ah, se lo vendo. Olha só, le gusta mi perro? Que le gusta? Que le gusta? El perro. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta? ¿Qué le gusta? Perro. ¿A quién? A usted. Aí ele pega, o que ele faz? Ele vai substituir o no caso, usted, que é a terceira pessoa, e lo, que é perro. Opa, usted. Certo? No deje, se lo vendo yo. Olha só, o dono do gaturro ia comprar um cachorro e ele não deixou. E o que acontece, gente? Ele tem aqui, você fez a pergunta, que le gustou? El perro? A quem? A usted. Então, ele sintetiza numa frase só, se lo vendo. Certo? Muito bem. En español muchas veces se repite 2 veces el pronombre de objeto indirecto. ¿Te ha dado Rosa el dinero? No. A mí no me ha dado. Então, eu tenho, me lo ha dado, me e a mí. Certo? Les presentó a ustedes a mi novia. A ti te queda muy bien el color rojo. É como se você falasse a você te fica, ou a mim me, certo? Que no português não pode. ¿Sí? Ó, pronombre masculino do objeto direto, terceira persona, lo e los. Pero se admite le, eu já falei para vocês lá na frente, excepcionalmente les quando se refere a personas. Yo a Ramiro lo quiero mucho, ou a mis sobrinos los quiero. Mas eu também posso falar, isso é muito comum na Hispanoamérica, yo a Ramiro le quiero mucho, a mis sobrinos les quiero muchísimo. Certo? Muito bem, gente, essa foi nossa aula de pronome de objeto direto e indireto, certo? Motiva que a vaga vem. Beijo da gorda e até a próxima.